Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu vou repassar, vou tentar ser breve, mas vou repassar as informações que nós passamos nas nossas reuniões de pais que fizemos através de videoconferência, tá bom? Não é muito fácil ficar gravando vídeo, né? A gente erra, essa já é a quarta tentativa. Espero que dessa vez dê certo. Qualquer dúvida também a gente vai conversando. Nós estamos entrando na era da cooperação, né? Nós descobrimos que é impossível resolver qualquer problema, qualquer crise, qualquer questão que esteja nos incomodando sem cooperação uns com os outros, inclusive a escola. Né? A escola e a família, mais do que nunca, têm que estar juntos nesse processo aí para a gente passar por esse momento de pandemia. Educação em tempos de pandemia, o que fazer? Ninguém tem essa resposta de forma objetiva, né? Não existe uma receita para este momento, visto que é um momento inédito na história do planeta. Nós elencamos as principais dúvidas das famílias que nos mandaram através daquela pesquisa. Então, eu já agradeço imensamente as famílias que participaram, né? E fica aí como sugestão, procurem participar. Se não tiver dificuldade em participar através do formulário, manda pelo WhatsApp, mas não deixem de colocar suas dúvidas. Bom, uma das maiores perguntas, né? Mais que apareceu mais vezes, foi: terá um período de readaptação quando voltar? Sim, a educação infantil sempre terá um período de adaptação, porque as crianças precisam desse período para que eles se adaptem a qualquer mudança que a gente venha a trazer na rotina deles. Qual a possibilidade de retorno esse ano? Assim como vocês, nós também não sabemos. Tudo depende das questões de saúde. Caso retorne às aulas e eu não autorize a participação do meu filho, ele perde a vaga? Não, né? O que é. Não, ele não vai perder a vaga porque você não está à vontade de voltar neste momento de pandemia. Podem ficar tranquilos, mas tudo isso a gente conversa caso a caso quando voltar for algo mais palpável, mais próximo. As crianças vão perder o ano letivo? Não, ninguém vai ser prejudicado nesse momento. Existe a possibilidade do ano que vem fazer a segunda etapa novamente? Não. O critério para acesso ao primeiro ano é a idade. Então, acredito que não haverá nenhum tipo de mudança em relação a isso. Vocês vão devolver os materiais escolares? Sim, a gente já está providenciando um kit de material escolar para que vocês levem agora já na próxima entrega de cesta básica. Nós não devolvemos antes o material escolar porque a gente também estava nessa expectativa de retorno, tá? E agora a gente acabou se prolongando, e eu sei que tá fazendo falta para uma grande parte de vocês, então a gente vai devolver sim uma parte desse material. Por que tantas brincadeiras ao invés de atividades no papel? E como estimular as crianças a fazer as atividades? A gente vai responder agora com mais calma. Bom, por que brincar no processo de ensino e aprendizagem? Eu tenho um milhão de justificativas para isso, mas enquanto profissional da educação, eu vou usar aí as nossas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil e a Base Nacional Comum Curricular, que elas trazem como a brincadeira e as interações e as brincadeiras como eixos estruturantes nas práticas pedagógicas. Então, esses já são os norteadores do nosso trabalho. Aqui, ó, a BNCC, esse trechinho da BNCC que eu trouxe, a interação durante o brincar caracteriza o cotidiano da infância, trazendo consigo muitas aprendizagens e potenciais para o desenvolvimento integral das crianças. Ao observar as interações e a brincadeira entre as crianças e delas com os adultos, é possível identificar, por exemplo, a expressão dos afetos, a mediação das frustrações, a resolução de conflitos e a regulação das emoções.
Isso a gente é falando dessa questão de expressão, mas a aprendizagem ela é muito mais significativa para a criança quando ela acontece através da brincadeira, através das experimentações. Mas, né, tem uma argumentação que eu acho que é fundamental para esse momento, que a criança tem que ser criança, afinal, ela tem a vida toda para ser adulto. Então, mesmo que você não acredite no brincar, na força do brincar pedagógico, né, mesmo que você ache que não, que é mais importante ficar treinando num pedaço de papel o traçado das letras, ou a escrita, ou qualquer outra coisa que você decore, mesmo que você acredite nisso, que isso é mais importante do que brincar, não se esqueça que as crianças têm pouquíssimo tempo para ser criança, né? Se a gente pensar na expectativa de vida hoje de uma pessoa, hoje gira em torno de, fica entre 72 e 76 anos a expectativa de vida de uma pessoa. Se você for pensar o tempo que ela tem para ser criança, dentro desse período é quase nada, né? Se você for fazer uma relação, ela vai ter muito mais tempo para ser adulta. Então, eu acho que essa é a principal argumentação, de que a gente tem que respeitar esse período da primeira infância. Mesmo que você não acredite na ciência, mesmo que você não acredite na neurociência, que diz que é através do brincar que a criança desenvolve todo o seu potencial, que ela é capaz de fazer todas as conexões neurais para aprendizagem do que a gente espera que ela aprenda, né? Que é nessa fase que ela tem o melhor aproveitamento da aprendizagem e principalmente através das brincadeiras, mesmo que você não acredite nisso, tem essa questão do tão curto tempo que ela tem para ser criança. Então, vamos deixar as nossas crianças serem crianças. Mas, pensando na parte pedagógica, o brincar é a linguagem da criança. É através do brincar que ela conhece, se relaciona e interpreta o mundo. E nós, como profissionais da educação, nós estudamos que já é para a gente usar o brincar como ferramenta de aprendizagem. Então, vou dar um exemplo muito simples e muito claro para vocês. Muitas famílias me procuraram no primeiro semestre falando da dificuldade que as crianças estavam tendo na pega do lápis, principalmente as crianças de 4 anos, as da primeira etapa. E aí, nós mandamos, por exemplo, uma atividade na semana retrasada, se eu não me engano, que foi a pescaria de tampinha de garrafa PET com prendedor. Vocês devem lembrar dessa atividade. Essa atividade é muito importante, porque a gente trabalha o movimento de pinça com essa atividade. O conjunto de músculo que a criança trabalha para fazer o movimento de pega do prendedor é o mesmo conjunto de músculos que ela usa para pegar o lápis. Então, ao brincar, ela está exercitando esse conjunto de músculo que será muito importante para ela quando ela for pegar o lápis para escrever o nominho dela, por exemplo. Então, assim, todas as atividades que nós enviamos para casa, antes ela é pensada pedagogicamente para qual objetivo a gente quer atingir com essa atividade. Então, é muito importante a participação de vocês, é muito importante o incentivo, é importante que vocês olhem para a atividade e não pensem, é besteira, não vou fazer isso, é muito bobo, por que eu vou rasgar papel? Né? Rasgar papel também. Prestem atenção no movimento que vocês fazem para rasgar um papel. Que conjunto de músculos está trabalhando naquele momento? Não são os mesmos músculos da mão que você vai usar para pegar um lápis? Então, assim, são questões muito importantes, são coisas simples no dia a dia que as crianças fazem que vão ajudar elas no processo de alfabetização, que acaba sendo a maior preocupação das famílias hoje em dia quando se fala em educação. Bom, quem me conhece sabe que eu poderia ficar ali horas falando sobre o brincar, mas eu não vou me estender muito, né? Então, vou passar para o próximo tópico,
que diz: tem dias que a criança não quer fazer atividade. Como proceder? Isso também foi algo que apareceu várias vezes em várias conversas que eu tive com muitos de vocês. A primeira dica é considerar os aspectos emocionais da criança. De repente, é aquele dia a criança não tá boa, ela não acordou legal, ela não quer fazer. Ou ela estava assistindo uma coisa muito importante para ela, muito interessante para ela, e você interrompeu porque quer que ela faça atividade naquela hora e não em outra. Tem várias questões que podem surgir aí, mas que a gente precisa considerar. Precisa ouvir a criança, precisa ver por que ela não quer fazer, antes da gente decidir que é birra, que é manha ou qualquer coisa desse tipo. Também nós precisamos pensar que as crianças também podem estar fragilizadas com a pandemia. Eles não estão mais na escola, não tem mais o amiguinho, tá com saudade da professora, às vezes faz tempo que não vê a avó. Tem muitas questões, ele não pode sair nem para ir no mercado mais. Então tem muitas questões que a gente precisa pensar e precisa considerar. Criar uma rotina dentro das possibilidades da família. Essa eu acho que é uma dica de ouro, assim, para as famílias. Eu sei o quanto que é difícil a gente criar uma rotina com essa vida maluca que a gente leva, com um monte de obrigações, mas é importante, sim, dentro das possibilidades de cada um, dentro da sua rotina. Que hora você acorda, que hora você almoça, que hora você vai dormir, que hora você trabalha, né? Que horas você cuida dos afazeres de casa. Dentro dessa rotina, pega uns 20 minutos a meia hora para fazer atividade com a criança. A gente tem mandado atividades que não são muito demoradas, que dá para fazer com tranquilidade, justamente pensando em não atrapalhar tanto a rotina da família. Inclusive, eu gostaria muito de agradecer as famílias que têm mandado registro. A gente sabe também que não é todo mundo que consegue mandar registro, às vezes por impossibilidade, às vezes pela correria, às vezes porque esquece, a gente compreende, mas sempre que vocês puderem, mandem sim, a gente fica muito feliz em receber. E a gente tem visto, né, algumas famílias assim, os adultos brincando com as crianças, né, brincando de roda, brincando, aquela brincadeira da bolinha, que foi muito legal, né? Das partes do corpo lá, que você nomeia as partes do corpo e tem hora que fala bola e tem que ir lá pegar a bola, muito legal. Então, assim, crie uma rotina, que seja à noite, de repente, a hora que chegar do serviço, depois da janta, ou de manhã, para quem conseguir, dependendo do horário de cada família, mas crie uma rotina. A rotina, ela traz estabilidade e segurança para a criança. Na escola, normalmente, o que faz com que a gente consiga ter esse controle, os pais até relatam que as crianças são mais calmas na escola, obedecem à escola, porque a escola ela tem uma rotina. Toda criança sabe o que faz, assim, quando entra. Pode reparar, todos eles já criam hábitos. Eles entram, colocam a mochilinha em determinado lugar, a agenda em outro, senta e aguarda as orientações da professora. Eles sabem que a professora vai contar para eles tudo o que vai acontecer, né? Ah, a gente vai ler uma história, depois a gente vai fazer uma atividade assim, depois a gente vai pro lanche, depois a gente vai pro parque, depois a gente vai fazer uma atividade de pintura, depois a gente vai brincar, depois a gente vai embora. Então, essa estabilidade na rotina traz muita segurança para a criança, e isso é muito importante, que vocês também tenham uma rotina dentro de casa e que quando essa rotina for alterada, a criança também saiba, né? Vocês também avisarem que, olha, filho, hoje a gente ia brincar à noite, mas não vai dar. Seu pai ligou, avisou que vai chegar mais tarde, então a gente vai fazer isso amanhã, porque senão a criança pode ficar frustrada quando chegar a hora daquilo acontecer e não acontecer. Então é muito importante a gente cuidar disso. Uma outra coisa muito importante, a princípio, eu tinha pensado nas crianças apenas, né? Conversem sobre os sentimentos do momento e os nomeiem, né? Mas eu acho que isso se estende a todos nós. Eu acho que todos nós precisamos aprender a conversar sobre o que a gente está sentindo e nomear o que a gente está sentindo. Tô com raiva, tô triste, né? Tô feliz. Tô alegre, tô frustrado. A gente precisa aprender a lidar com as emoções. Hoje, as habilidades socioemocionais, elas entraram no currículo das escolas,
né? Porque nós temos um problema muito sério no Brasil, né? A gente está vendo uma epidemia, além do Covid, uma epidemia de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico. E isso, em parte, claro que tem muitas outras causas, mas a gente também pode linkar ali como uma das causas o fato da gente não conversar sobre o que a gente está sentindo, sobre o que a gente pensa, né? Sobre as nossas angústias, sobre a gente não dar conta de algumas coisas, né? A vida da gente é muito sobrecarregada hoje em dia, é muito corrida, mesmo agora com o Covid, né? Porque a gente teve que readaptar tudo. Muitos de nós, como eu, por exemplo, e todos os profissionais da educação e muitas outras áreas, a gente está com trabalho remoto. Então a gente não tem nem mais a rotina de sair um pouco da rotina, né? De sair um pouco de casa. A gente está com tudo dentro de casa. Então não é fácil esse momento e a gente está tendo que lidar com tudo isso. Então a gente precisa conversar com alguém, né? Então, assim, o que eu recomendo é que as famílias se apoiem, né? Os pais apoiem os filhos, os pais apoiem-se mutuamente entre vocês, né? Busque alguém da família, quem tá solteiro aí, não tem um companheiro, procura alguém da família que possa conversar, se tiver sentindo alguma coisa, se tiver chateado, se tiver frustrado, se tiver triste. Quem não quiser conversar com ninguém, escreve, gente, escrever é muito legal. Escrever o que você tá sentindo, escrever o que você tá passando, né? Desabafa ali no papel e depois você pode até ler, aí você vai até se dar conta do que você escreveu, né? Do que você tá sentindo. É importante que a gente coloque para fora isso que a gente tá passando, porque não tá sendo fácil. Eu acho que todos nós, de alguma forma, fomos afetados pela pandemia. Então, e as crianças também. Então, assim, a gente já tratar com naturalidade essas questões desde pequeno, eu acho muito importante que a gente fale sim com os nossos filhos. O que você está sentindo? Você está triste? Né? E ainda mais as crianças pequenas que não sabem nem o que estão sentindo. Né? Então é importante sim que a gente fale, que a gente dê nome para as coisas. Isso é tristeza, isso é raiva, isso é frustração. E a gente saber que esses sentimentos eles passam também. E eu trouxe um tema que eu achei muito importante, refletindo com algumas professoras, né, sobre as produções infantis. Aí eu coloquei como valorize as produções infantis, por quê? Porque muitas das vezes eu fico pensando o que vocês pensam das atividades dos filhos, né? Porque nessa idade, às vezes, eles produzem grafismos, né? Eles produzem rabiscos que para quem não estuda o desenvolvimento humano, para quem não estuda pedagogia, às vezes fica parecendo que é só rabisco mesmo. E aí eu até trouxe exemplos aí de desenhos, né? E a evolução dos desenhos. E o quanto que isso é importante, como o quanto que cada fase que a criança está passando é importante, né? E tudo tem um significado, e tudo faz parte do aprendizado. E que ela só vai evoluir, as suas produções só vão avançar conforme elas trabalharem. Quanto mais elas desenharem, quanto mais elas manipularem objetos, quanto mais elas brincarem, melhor ficarão suas produções. E a gente precisa aprender a valorizar os desenhos. Então a sua criança produziu ali um monte de rabisquinho e disse que ali tá desenhado você. Fala para ele que tá lindo. Incentiva essa criança. Ah, a criança colocou bolinha ali, ó, como essa bolinha aqui no segundo desenho, cheio de rabisquinho. Falou que é o cachorro. Que cachorro lindo, gente. Valorize as produções das crianças, sejam ela em que etapa ela estiver, porque ela está aprendendo. E é importante que a gente se lembre disso, que eles estão em processo de aprendizagem. Então, eu gostaria muito que vocês decorassem essa palavra, que é um processo. A aprendizagem, ela acontece
em um processo. E ela sabe quando ela termina? Nunca, porque todos os dias a gente está aprendendo alguma coisa. Neste momento de pandemia, por exemplo, eu tive que aprender a gravar vídeos do meu celular. Então, tudo é novidade, tudo a gente está aprendendo. E as crianças também, eles estão em processo de aprendizagem. Olha que coisa mais bonita, né? Só que para a criança chegar no ponto da Giovana de desenhar coisas que a gente olha e fala: nossa, eu sei que isso aqui é uma pessoa, isso aqui é uma fábrica, isso aqui é uma casa, isso aqui é nuvem, né? Para a gente conseguir identificar o que essa criança desenhou, ela precisa passar por todos aqueles estágios anteriores. Então, valorize cada fase do seu filho, cada produção que ele fizer e manda pra gente, se puder. E uma outra questão muito importante é a alfabetização. Todos os pais hoje se preocupam muito com a alfabetização. É sim uma preocupação realmente importante. A gente realmente precisa se preocupar com a alfabetização da criança. Porém, a gente precisa lembrar, como eu disse agora há pouquinho, que é um processo. E esse processo, ele começa desde que a criança nasce. Porque nós nascemos em uma cultura letrada. Então a gente tem contato com a escrita e com a leitura o tempo inteiro, desde que a gente nasceu. Então, como que nós, pais, podemos ajudar os nossos filhos no processo de alfabetização? A primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente que não somos nós que ensinamos, que é a criança que aprende. E o que eu quero dizer com isso? Que a gente não tem responsabilidade? Não, muito pelo contrário, nós temos muita responsabilidade. Só que a aprendizagem, ela acontece dentro da cabecinha de cada criança, no tempo de cada criança, né? Cabe a nós, adultos, não pressionar essa criança, mas estimular, criar possibilidades para que ela consiga aprender. E isso a gente pode falar tanto de oportunidades pedagógicas, como também criar um ambiente alfabetizador, né? Estar sempre lendo, conversando com essa criança. A gente está oferecendo possibilidades dela aprender, ela ter sempre um espaço para que ela possa fazer suas atividades. Ela tá bem alimentada, tá saudável, tá segura. Ler para as crianças é fundamental. Leia para as crianças, né? Leia com as crianças. Permita também que elas próprias leiam, né? Ler rótulos de objetos, ler histórias, mesmo que não convencionalmente, mesmo que do jeitinho delas, deixe elas lerem também, é importante. Respeitar o tempo de aprendizagem de cada um, respeite o tempo de aprendizagem de cada um, mas ofereça oportunidade de leitura escrita, que foi o que eu disse anteriormente. Pede para escrever o nome dela, do jeito dela, não fica corrigindo toda hora. Pede para ela escrever seu nome, pede para ela ler o que ela escreveu. Olha, o que você escreveu? Você pede para ela escrever o nominho dela. Foi lá e escreveu. Você agora lê para mim o que você escreveu aqui. Né? Que letra é essa? Sabe? Vai oferecendo essas oportunidades no dia a dia. Passou na frente de um mercado, agora não, porque a gente não tá podendo sair de casa, mas recebeu o folder, pronto, resolvi. Recebeu a propaganda do mercado, pede para ela ler o nome do mercado, ela vai saber que ali tá escrito Copersica, porque ela já foi no Copersica, né? Então é importante a gente fazer isso. Os rótulos dos alimentos também é uma excelente leitura. Não compare com outra criança. Nunca, gente. Não compare o filho de vocês com outra criança. Porque cada criança é única. Todas as crianças são únicas. Mesmo quem tem filhos gêmeos, respeitem o tempo de cada um. Crie sim, crie ambientes alfabetizadores, né?
estimule essa criança, mas não compare. Às vezes o irmão começou a ler mais cedo, um primo, mas mesmo assim, não compare as crianças. Aqui a gente vai falar muito superficialmente, porque eu não quero dar aula aqui de pedagogia. Não que eu não goste, adoraria, mas não é essa a questão agora. Eu só trouxe aqui exemplos de escrita, né, para vocês entenderem que a escrita é um processo. Aqui eu trouxe um exemplo de uma criança que escreve pré-silábica. Porém, essa criança já é uma criança que já teve contato com a escrita na escola. Como que eu sei? Porque ela só usa letras para escrever. Além do que, ela já usa ela usa as letras do nome dela. Ela já tem estabilizado as letras do nome, embora ela escreva espelhado, ou ela coloca o R do lado contrário, o M de ponta cabeça, mas essa criança já passou pela escola, porque ela já sabe que para ler, para escrever, a gente usa letras, né? Mas antes disso, aquela criança que nunca entrou na escola, que não teve contato com a escrita ainda, ela costuma usar rabiscos, desenhos, né? O que a gente chama de grafismo. Ela faz desenhos, ela mistura letra e número, né? Depois de um certo tempo que ela consegue estabilizar, que ela entende que para escrever palavras que a gente está falando, a gente usa letras, como a Maria, que olha que bonitinha. Depois disso, ela começa a escrever. Ela percebe que a escrita, ela é formada, que as palavras, elas são formadas de pedacinhos, né? Cada vez que ela abre a boca, ela emite um som diferente. E aí são os pedacinhos da palavra, como a Ana aí, que escreveu. Olha como ela escreveu dinossauro. Ela sabe que ela precisa de 4 sílabas para escrever dinossauro. A gente chama isso de silábico com valor, sem valor sonoro, porque ela ainda não pensa no som. Ela sabe que é diferente, mas ela ainda não faz correspondência sonora. Aqui no caso do Gabriel, olha, o Gabriel ainda nem estabilizou todas as letras do nome, tá vendo que tá faltando aí? Mas ele consegue já estabelecer um valor sonoro. Ele já identifica alguns sons, né? Ele sabe que no K do calendário tem um A, e assim ele vai formulando o seu pensamento. Depois eles começam a perceber algumas sílabas eles já estabilizam, né? Outras não. Ele tá no silábico alfabético, aqui é a Miriam, até que ela começa a entender que cada sílaba é formada com um conjunto de letras e que ele já consegue fazer essa correspondência sonora e escrever de forma que a gente já consiga ler, mesmo que com erros ortográficos, como o dinossauro. Olha que lindo o dinossauro do João. O cavalo do João, a gente consegue ler, a gente sabe o que ele tentou escrever, mas ele ainda apresenta bastante erros ortográficos, que é natural neste momento da escrita alfabética, tá bom? Mas não se esqueçam que é um processo que começa lá atrás, no pré-silábico. Uma outra informação que eu achei importante trazer para vocês é a transição da educação infantil para o ensino fundamental. Tudo que tá com esse vermelho, que tá grafado em vermelho, vocês vão poder clicar e vão levar vocês para um link que te dá acesso a esses textos na íntegra, tá? Na internet. Aqui, o que a legislação nos traz como objetivos da educação infantil em relação à transição da educação infantil para o ensino fundamental. Quando a gente fala aí fala de campo a campo, de experiência, né? Hoje na educação infantil nós trabalhamos com os campos de experiência. Então aqui, ó, o eu, o outro, nós trabalhamos a questão de identidade, autonomia, né, da criança, a socialização, a relação dela com os outros, com os adultos e com as outras crianças. Corpo, gestos e movimentos, a gente trabalha a questão corporal, né, a questão da alimentação, da higiene, dos cuidados, da valorização, da questão do corpo mesmo, do controle do corpo, do movimento, disso que a gente estava falando do movimento de pinça, por exemplo, que é importante, equilíbrio, lateralidade e várias outras questões que a gente trabalha nesse campo.
traços, sons, cores e formas. A gente também trabalha a questão das artes, né? Os sons, os ritmos. Entra muitas brincadeiras, jogos, imitações, expressão corporal e tudo mais que a gente trabalha nesse campo. Aqui na escuta, fala, pensamento e imaginação, a gente poderia dizer que a gente trabalha muito a questão da leitura e da escrita, ela apareceria aqui, né? E aí vamos ler os objetivos que a criança tem que ter para chegar para o primeiro ano lá do fundamental. Expressar ideias, desejos e sentimentos em distintas situações de interação por diferentes meios, argumentar e relatar fatos oralmente em sequência temporal e causal, organizando e adequando sua fala ao contexto em que é produzida, é muito importante para as crianças, para quem aí se preocupa com a alfabetização, eles terem um repertório oral. A gente só escreve o que a gente sabe. Por que as pessoas têm tanta dificuldade para escrever? Porque lê pouco, por exemplo, um adulto. Pode ver que um adulto que não tem dificuldade para escrever é um adulto que lê bastante, porque ele tem repertório, ele tem vocabulário. A mesma coisa acontece com as crianças. Para elas escreverem, elas têm que estar com a cabeça cheia de informações, de histórias, de memória. Então não é à toa que a gente lê várias vezes Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, João e Pé de Feijão, Os Três Porquinhos, né? Que é para criar repertório para as crianças, para que eles aprendam essa questão temporal, né? O que aconteceu primeiro? Primeiro ele construiu a casinha de quê? Né? Toda essa questão temporal antes, durante e depois, tudo isso é muito importante para esse processo. Ouvir, compreender, contar, recontar e criar narrativas. Essa questão da criança ouvir a história, dela entender a história, ela poder contar a sua história, contar a história que ela ouviu, recontar a história, criar suas próprias histórias. Tudo isso é muito importante. Conhecer diferentes gêneros e portadores textuais, como eu disse ali, o encarte do mercado é um material importante. A criança tem condições de ler aquilo, porque ele conhece aqueles produtos, ele usa aqueles produtos em casa. Então, é uma ótima oportunidade de trabalhar com as crianças. Leitura como fonte de prazer e informação é essencial, né? Nós somos um país que lê pouco e isso atrapalha muito o desenvolvimento do nosso país, eu diria até. Então, eu quis ler esse, eu não vou ler o outro, depois vocês, quando tiverem tempo, leem, para vocês saberem o que as crianças precisam saber. Né? Às vezes a gente fica focado numa educação tradicional que nós recebemos, eu também sou fruto de uma educação tradicional, que acredita que a gente tem que ter saberes específicos. Ah, mas ela tem que saber todas as letras do alfabeto para ir para o primeiro ano. Ah, mas ela tem que saber contar até 100 para ir para o primeiro ano. Não necessariamente. Às vezes, a aquisição de habilidades é mais importante do que a de conteúdo. Por quê? Conteúdo, você vai se apropriando dele conforme você vai usando. Né? Agora, o desenvolvimento dessas habilidades são muito importantes. E vou tentar finalizar por aqui. Para acalmar o coração de vocês, eu vou usar uma frase que eu recebi de uma das nossas mamães, de uma criança da primeira etapa. Né? Se essa mamãe estiver assistindo, eu já agradeço pela colaboração. Né? Eu não conversei com você porque não deu tempo, na verdade, de te mandar uma mensagem e tudo, mas te agradeço aqui publicamente por ter compartilhado conosco essa mensagem. Referente à escola, estamos tranquilos, pois entendemos que o momento é delicado. E enquanto não houver uma vacina para essa doença, digo por mim que não teria segurança de mandar meu filho para a escola, pois estamos mantendo ao máximo a quarentena. E agora a prioridade é a saúde. Quanto ao ensino, tenho certeza que podemos recuperar, pois eu mesma, mãe, entrei na escola aos 7 anos, e isso nunca fez diferença na minha educação. Aqui estamos sempre estimulando a pintar, desenhar e brincar. Tenho certeza, com fé em Deus, que logo tudo vai passar, e todos retornaremos à nossa rotina. Abraços.
Eu assino embaixo o que essa mãe diz. Eu também entrei na escola com 7 anos e isso nunca me impediu de estudar. Eu acho maravilhoso que as crianças tenham acesso à escola na educação infantil, porque elas são autônomas, elas. Eu tenho certeza que há ganhos pedagógicos mesmo infinitos, né? Mas quando a gente fala dessa questão de vocês não entrarem em pânico, porque antes a gente era alfabetizados com 7 anos, é para tranquilizar, para dizer, olha, primeiro que as crianças de vocês já estão com uma vantagem em relação a gente, né? Porque embora estejamos distantes fisicamente, vocês estão distantes da escola, a escola de alguma forma está presente na vida do filho de vocês. A gente está conseguindo se comunicar. Eu vejo vocês fazendo uma atividade ou outra, vocês têm conhecimento que as nossas famílias não tinham, né? Como tudo isso que eu disse para vocês, as hipóteses de escrita, sugestões de atividades, tudo isso as nossas famílias não tinham de sugestão. Então, as crianças de vocês já estão com essa vantagem. Não precisam entrar em pânico porque nós tivemos essa interrupção neste momento, né, da presença da escola mesmo fisicamente. As crianças vão superar tudo isso, eu tenho certeza. O que nós precisamos neste momento é estarmos juntos, estarmos calmos, trazer essa tranquilidade para as crianças, né, mostrar para elas que nós vamos superar isso. É isso o que eu tinha para dizer para vocês. Eu espero que de alguma forma possa acalmar o coração de todo mundo. Continuem participando, a gente fica muito feliz de receber as fotos de vocês. Eu sei que não dá para fotografar tudo, nem a gente não consegue, viu, gente? Mas tente, na medida do possível, responder. Se não der para fotografar, manda um comentário ali no Facebook, manda uma mensagem pra gente pelo WhatsApp, manda notícias, como é que vocês estão, manda dúvidas, manda sugestões, né? Manda perguntas. Na medida do possível, a gente vai atender vocês. Agradeço sempre a parceria, a atenção para quem aguentou esperar até agora. Podem ter certeza que vocês tiveram sorte, porque olha, as nossas reuniões foram longas. Era isso, no mais. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um grande abraço.